Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Hipócrates, um grego da antiguidade, é considerado o pai da medicina. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre este povo que tantas coisas nos deixou de herança e que, aliás, foi quem primeiro desenvolveu o estudo da história, os gregos. Nessa teleaula você vai conhecer Esparta e Atenas, as mais poderosas cidades da Grécia Antiga. Vai ver exemplos da cultura e das invenções gregas, as guerras que travaram e a decadência de seu poder. E saber que guerreiro levou essa cultura para o Oriente. Quando falamos de Grécia Antiga, não estamos falando de um único país, mas de várias cidades independentes. Por volta de 800 a.C., os vários grupos que haviam chegado à região nos séculos anteriores já haviam se organizado em cidades-estado. Cada uma era como se fosse um pequeno país. Eram chamadas de polis. No começo, cada cidade-estado era governada por um rei, que arava a terra como todo mundo. A terra era a principal riqueza e sua posse símbolo de prestígio. Com o tempo, cada cidade desenvolveu características políticas e econômicas próprias. Mas em todas elas se falava a mesma língua e se adotava a mesma religião. E era para celebrar seu deus mais poderoso, Zeus, que de 4 em 4 anos eles se reuniam numa grande festa, as Olimpíadas. Estamos em 776 a.C. Atletas de todas as cidades gregas se encontram na cidade de Olímpia para festejar Zeus, competindo nas primeiras Olimpíadas. Durante 5 dias, os atletas se enfrentam nas provas de corrida, saltos, natação, luta e pentatlo. Os vencedores se tornam heróis em suas cidades. Mas os jogos não mascaram as diferenças entre as cidades-estado. E o militarismo é a característica de uma das mais poderosas dessas cidades, Esparta. Espartano virou um adjetivo que usamos até hoje para significar algo severo, sem adornos. E era assim o estilo de vida em Esparta, que era praticamente uma cidade-quartel, onde tudo girava em torno do exército. Que incrível, hein, Vicente? Cidade-quartel. É, uma cidade de soldados. E onde fica Esparta? Aqui no Peloponeso, aqui, ó. E que vida dura que eles escolheram, rapaz. Mas tem que lembrar que essa cidade foi fundada por um grupo de helenos chamado Dórios. Isso aí a gente já viu, lembra? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Esparta foi fundada pelos Dórios. Você já viu que os Dórios eram uma tribo de helenos que chegou ao Peloponeso como invasora, dominou os aqueus e destruiu Creta. Depois de séculos acostumados com a guerra e sem ser muito numerosos, para manter a posição de domínio, eles estabeleceram uma disciplina militar muito rígida. A principal função do Estado era fazer com que os cidadãos espartanos fossem bons soldados. Com seu exército, Esparta se impôs aos outros povos da região e reuniu algumas cidades sob sua liderança na Liga do Peloponeso. A vida dentro de Esparta era dura como num acampamento militar, para os homens. Já as mulheres... Ainda nos exercícios, mulher? Desse jeito você vai se atrasar para as compras. É que eu fiquei mais tempo na aula de leitura do que eu pensava e eu não quero relaxar na ginástica. Ai, faz muito bem. É por isso que você é mãe de soldados tão saudáveis. E o nosso caçula, que já vai fazer 7 anos. Mês que vem. E aí vai entrar pro exército e vai mudar para acampamento para ser treinado. E que futuro que terá? Aos 30 anos, poderá participar da Assembleia como você. E aos 60 se tornar um magistrado e ocupar um cargo no governo. E por falar nisso, a nossa vizinha já teve nenê? Teve um menino. Mas não gostaram muito, parece que tinha algum defeito e o jogaram da colina.
Não acredito. Jogar crianças fora? Se eles achavam que tinha algum defeito, jogavam mesmo, Gil. E você viu o filho dessa mulher? Com 7 anos de idade já ia pro exército. Exatamente. Agora eu tava pensando, olha, se todos os homens iam pro exército, olha, eu tô desconfiado que quem cuidava das terras... Eram os escravos, claro. Agora é engraçado, Vicente, a gente ouve falar da Grécia pela sua beleza, pelas suas artes. Exatamente. Agora, se todo esse pessoal de Esparta passava o tempo todo no exército, não eram eles que faziam tudo isso. Não, Gil, a gente já viu que nessa época a Grécia tinha muitas cidades independentes. E foi outra cidade grega que ficou famosa pelas artes. Uma cidade fundada em homenagem à deusa da sabedoria, Atenas. Atenas era outra cidade muito poderosa da Grécia Antiga, mas muito diferente de Esparta. Para começar, foi fundada por um grupo de helenos chamados jônios. Os jônios foram chegando aos poucos e pacificamente, até se estabelecerem na península da Ática. Lá, construíram a cidade, reunindo os prédios públicos e o templo da deusa Atena na Acrópole. Na costa, fizeram o porto de Pireu. E Atenas tornou-se o principal centro dos jônios. Foi lá que surgiram muitas coisas que influenciam a nossa vida até hoje. Entre elas, uma forma de governo chamada democracia. Oi, o que é democracia? O direito do cidadão, né, de se expressar, de decidir sobre sua vida, os seus governantes. Liberdade de ação, de imprensa, da palavra, de tudo. A democracia ateniense era muito diferente da que conhecemos hoje. Votavam todos os cidadãos, mas cidadãos eram apenas os homens que tinham terras e que tinham prestado serviço militar. Não eram considerados cidadãos os estrangeiros, os escravos, as mulheres e os artesãos. Mas mesmo essa democracia foi uma conquista para os atenienses, que no começo eram governados por um rei, que só permitia que participassem do governo os aristocratas, chamados eupátridas. Mas aí o resto do povo se rebelou e exigiu que as leis fossem escritas e conhecidas por todos. Em 620 a.C., um eupátrida chamado Drácon escreve as leis, que são reformadas em 594 a.C. por Solon. Solon suaviza as leis, reparte terras, incentiva a educação popular. Mas os mais ricos são os que têm o maior poder político. Por isso, em 560 a.C., Pisístrato toma o poder e estabelece uma tirania que dura 50 anos, até que o governo passa para Clístenes. Clístenes divide a cidade em 100 distritos chamados de demos, habitados por cidadãos ricos e pobres que podem escolher seus chefes. Esse sistema de demos e de livre escolha política dos cidadãos é chamado de democracia. Os cidadãos eram filhos de pais atenienses que nasciam na cidade. Uma vez por semana, eles se reuniam numa assembleia chamada Eclesia, para discutir e votar as leis propostas pelo Senado e para também escolher os seus dirigentes. Quem cultivava a terra e trabalhava nas oficinas dos artesãos eram os escravos. Vai para a Ágora discutir política? Como todo cidadão, Algo especial? isso é assunto de homem. E o nosso filho? Já foi para o ginásio com o pedagogo. Bom, espero que aprenda alguma coisa que preste, hein? Essas escolas estão cada dia mais caras. Paciência. Logo, logo ele vai fazer 18 anos e já vai entrar para o serviço militar. Bem, eu volto tarde. Hoje à noite eu vou ao festival. Vou assistir uma nova peça chamada Medeia, daquele encrenqueiro de Eurípides. Tarde. Logo hoje que vamos ter carne assada com pão de trigo. Bom, depois eu como um peixe com legumes por aí. E você não sai de casa, hein? E eu tenho alguma coisa para fazer fora de casa? Tá vendo, Vicente? A mulher ateniense não tinha a menor chance. Ah, mas não tinha mesmo. Nessa época, as atividades públicas e os divertimentos só para homem. O teatro foi criado a partir de festas em homenagem a Dionísio, onde os celebrantes vestiam pele de bode, cantavam e dançavam. Os gregos construíram teatros nas colinas de suas cidades e todo ano promoviam concursos para escolher as melhores peças. Os maiores autores de tragédias foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O maior autor de comédias foi Aristófanes. Até hoje, essas peças nos dizem muita coisa, porque tratam do que foi a preocupação central da arte grega, o homem. Para os gregos, o homem era a maior de todas as criações da natureza.
Essa valorização do homem estava presente nas esculturas, na pintura, na literatura, nas ciências e na filosofia. Foram eles que primeiro se preocuparam com a história, que desenvolveram a medicina e a poesia, que procuraram investigar a origem e o destino da existência humana. Conhece a ti mesmo. Era o que pregava Sócrates, grande pensador, mestre de Platão. Junto com Aristóteles, criador da lógica, são os grandes nomes da filosofia grega. É verdade, né, Gil? Se a gente pensar bem, a cultura deles continua presente no nosso dia a dia, viu? Esses atenienses deixaram uma herança e tanto, viu, Vicente? Agora eu estava pensando, Atenas era tão diferente de Esparta nos costumes, será que eles não eram rivais? Atenas e Esparta eram rivais, mas tiveram que se unir contra um inimigo comum que ameaçava toda a Grécia, os persas. Os persas tinham um grande império que queriam expandir conquistando a Grécia. Dario era o imperador persa que dominou brutalmente as colônias gregas da Ásia Menor. Quando ele exigiu a rendição das cidades gregas, Atenas e Esparta se rebelaram. Em 490 a.C., acontece a primeira guerra entre os persas e os gregos. Ela é chamada de Guerra Médica. Isso porque os gregos acham que os persas são da tribo dos medos. Os gregos vencem e Atenas constrói uma frota de navios para se defender melhor. Em 479 a.C., os persas voltam a atacar. E uma terceira vez em 450 a.C. Os gregos vencem definitivamente e Atenas, com sua frota, passa a ser a maior potência do Mediterrâneo. Foi depois da vitória contra os persas que Atenas atingiu o máximo do seu desenvolvimento. Nas suas praças se reuniam os artistas e cidadãos orgulhosos da sua democracia. Foi a época do governo de Péricles. Péricles. Ah, não foi esse que governou mais de 30 anos? Exatamente. E promoveu a chamada Idade de Ouro da cultura ateniense. Tanto que ficou conhecido como o Século de Péricles. Peraí, Esparta, hein? Bom, Esparta... Esparta foi se sentindo cada vez mais ameaçada pelo poder de Atenas. Isso porque muito da riqueza dos atenienses era feita às custas do domínio sobre outras cidades gregas. Resultado? Guerra. A Guerra do Peloponeso. A Guerra Civil começou em 431 a.C. e durou mais de 20 anos. Atenas perdeu a guerra e Esparta impôs sua força militar a toda a Grécia. Anos depois, as cidades gregas se revoltaram contra essa tirania. A cidade de Tebas se impôs, mas todas acabaram se enfraquecendo. Foi a decadência do mundo grego. Aí, o jovem rei da Macedônia, Filipe II, dominou os gregos e reuniu todas as cidades para atacar os persas e estabelecer um império. Filipe foi assassinado às vésperas da partida. Quem realizou seus planos foi seu filho, Alexandre Magno, o maior guerreiro de toda a antiguidade. Em 334 a.C., Alexandre desembarca perto de Troia e vence os persas. Quando morre 12 anos depois, Alexandre Magno tinha conquistado todo o Oriente Próximo. Sua morte leva à divisão das conquistas entre os generais. Mas o que sobra de mais importante é a difusão da cultura grega no Oriente. A cultura dos helenos, como eram chamados os gregos. Por isso esse período da história, onde as obras e valores gregos se espalharam pelo Oriente, ficou conhecido como helenístico. E agora que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as duas cidades mais poderosas da Grécia Antiga eram a militarista Esparta e a democrática Atenas, onde as artes se desenvolveram muito. Viu que os gregos se uniram para vencer os persas nas chamadas Guerras Médicas. Aprendeu que o governo de Péricles foi o século de ouro e apogeu de Atenas, que entraria em decadência ao perder a Guerra do Peloponeso para Esparta. E viu como esse enfraquecimento dos gregos foi aproveitado pelos macedônios, que com Alexandre Magno conquistaram um grande império e difundiram a cultura grega no Oriente. Não deixe de estudar o seu livro e tirar todas as dúvidas sobre esse período da história que foi tão importante pra gente.
Bom trabalho e até a próxima!